Boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 5 de maio, a morte do ator e humorista Paulo Gustavo. Aos 42 anos, ele é mais uma vítima da Covid-19. Vacinação interrompida. A segunda dose da Coronavac está suspensa em 10 estados. Enterradas as 5 vítimas mortas a facadas numa creche em Santa Catarina. E ainda o atraso nas obras de reparação às vítimas do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. É agora no Brasil TV. Ontem à noite, a cultura brasileira perdeu mais um de seus maiores nomes. O ator e humorista Paulo Gustavo saiu de cena aos 42 anos, vítima da Covid-19, no dia em que o país atingiu a marca de mais de 411 mil mortos pela doença. Foram 52 dias de expectativas e angústias. Desde que foi internado em 13 de março, Paulo Gustavo teve momentos alternados de melhora e piora no quadro de saúde. Até que ontem, aos 42 anos, o ator perdeu a luta contra a Covid. O Hospital Copa Star informou que Paulo Gustavo morreu às 9h12 da noite de ontem, 2 horas após um boletim anunciar que o quadro de saúde do ator era irreversível. A família chegou ao hospital ainda no início da tarde e saiu abalada, sem dar declarações, pouco antes de meia-noite. 8 dias depois da internação, Paulo Gustavo foi entubado. A assessoria de imprensa do humorista disse que ele, em plena consciência do seu estado, teve que entrar em ventilação mecânica invasiva para ser tratado de forma mais segura. Depois de uma semana na UTI, entubado, os médicos afirmaram que a evolução era positiva, mas que o tempo de recuperação variava caso a caso. Um dia depois, uma piora grave levou Paulo Gustavo a precisar de uma espécie de pulmão artificial, a ECMO. Uma corrente de solidariedade se formou pela internet. A família organizou orações com hora marcada, 3 vezes ao dia. Após um apelo sobre a necessidade de Paulo Gustavo receber sangue, o engajamento dos fãs teve o efeito de reforçar o estoque do banco de sangue. Paulo Gustavo continuava lutando pela vida. Os médicos diagnosticaram uma fístula broncopleural, ou seja, perceberam que havia um vazamento de ar dos brônquios para a pleura, a membrana que reveste o pulmão e onde não deve haver ar. Essa situação foi contornada e o ator apresentou uma nova melhora. Dias depois, outra fístula. O quadro clínico era grave, mas estável. Paulo Gustavo enfrentou também hemorragias e uma pneumonia bacteriana. A diretora de TV e cinema, parceira de projetos do humorista Suzana Garcia, que também é médica, visitou o amigo na UTI e disse em uma rede social: "A sua vida entrou em suspensão e a minha está igual. Parei tudo para ter a minha energia, o meu amor, só voltados para você." No dia 26 de abril, uma esperança. Os médicos informaram que havia uns 7 dias não surgiam complicações relevantes, o que aumentava as esperanças na recuperação do paciente. Mas, pouco depois, um novo boletim médico deixou todos ainda mais preocupados e angustiados. Surgiram complicações graves, o quadro de saúde do ator piorou. Segundo os médicos, era de extrema gravidade. O comunicado do último domingo informou que, após a redução dos sedativos, Paulo Gustavo acordou e interagiu bem com a equipe médica e com o marido. Mas à noite, subitamente, houve piora acentuada no nível de consciência e dos sinais vitais. Novos exames demonstraram embolia gasosa disseminada, que é quando bolhas de ar entram no sistema circulatório e impedem o fluxo de sangue, o que atingiu o sistema nervoso central. A última postagem de Paulo Gustavo numa rede social foi no dia da internação, 13 de março, comemorando o aniversário do marido, o médico Thales Bretas. "Eu sou loucamente apaixonado por você", disse o ator. Depois que Paulo Gustavo foi entubado, Thales também usou as redes para deixar mensagens de amor e de esperança. Hoje, Thales escreveu: "Nossa caminhada tinha tudo para ser longa, linda, como vinha sendo, tão feliz. E foi muito. Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você. Como eu aprendi, cresci. Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão, uma estrela que brilhou muito aqui na Terra e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família, sempre. Eu te amo tanto e sempre te amarei, pro resto da minha vida." Ontem à noite, assim que a morte de Paulo Gustavo foi confirmada, um grupo de projecionistas fez uma homenagem ao ator e humorista em São Paulo.
À parede de um prédio na Rua da Consolação, eles escreveram a seguinte frase: Paulo Gustavo, seu nome será lembrado. Isso fez com que várias pessoas que não sabiam da notícia parassem e se dessem conta do que tinha acabado de acontecer. A ideia foi do grupo Projetemos. Ainda nessa edição, a gente volta a falar da carreira e da despedida do ator e humorista Paulo Gustavo. A gente fala agora da campanha de vacinação contra a Covid. Trabalhadores da saúde com mais de 18 anos começaram a ser vacinados em Belo Horizonte, mas em outras cidades mineiras, a falta da Coronavac suspendeu a aplicação da segunda dose da vacina. A cara do seu Pedro saindo do posto de saúde já diz tudo. Conversei ali com a agente comunitária de saúde, dona Renilda, e ela disse que, infelizmente, não chegou a vacina. Talvez para a semana que vem chegue essa vacina. Aos 70 anos, ele conta que teve que parar de trabalhar como motorista de carreta para evitar a Covid. Mas agora que ele estava certo de que voltaria ao trabalho protegido com as 2 doses, vai ter que adiar os planos. Eu preciso de me imunizar, porque eu trabalho viajando, né, e diversas situações, né. Então eu estou aqui aguardando tomar essa segunda dose para me seguir viagem, o meu trabalho. Frustração é a palavra que define o sentimento de quem vem a esta unidade de saúde do bairro Bueno Franco atrás de vacina. Aqui já não tem mais doses de Coronavac desde a última quinta-feira. Aqui em Betim, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, faltam mais ou menos 5.500 doses da Coronavac para vacinar os idosos entre 68 e 70 anos que tomaram a primeira dose e estão aguardando a segunda. A esperança para tentar resolver esse problema estava na última remessa de vacinas que chegou ao estado, mas para Betim só vieram 110 doses. Além de Betim, a vacinação com a segunda dose de Coronavac precisou ser interrompida em outras cidades da região metropolitana. Em Belo Horizonte, 80 mil pessoas que já tomaram a primeira dose aguardam o reforço do imunizante. Em Nova Lima, são 755 pessoas, 3.548 em Sabará e 500 pessoas em Raposos. A falta de Coronavac também prejudicou a aplicação da segunda dose em municípios do interior de Minas. 1.200 pessoas estão à espera do imunizante em João Molevade e quase 4.000 em Itabira, na região central do estado. A cidade retomou hoje a aplicação do reforço da Coronavac, mas com apenas 250 doses de uma reserva técnica enviada pela Gerência Regional de Saúde. Outras cidades de 9 estados também estão com a aplicação da segunda dose da Coronavac suspensa. O Ministério da Saúde vai entregar mais doses da vacina aos municípios onde houve esse atraso e vai compensar essa quantidade mandando menos vacinas de outros fabricantes. Nessas caixas guardadas numa câmara fria do Instituto Butantan, tem 1 milhão de doses da Coronavac que serão entregues amanhã para o Plano Nacional de Imunizações. As vacinas estão fazendo falta em postos de saúde de todo o país e por isso muitos suspenderam a aplicação da segunda dose. A da Dona Maria está atrasada há 2 semanas. Ela mora em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, e todo dia liga ou vai até uma UBS atrás da vacina. Tem eu e mais uma vizinha também que está aguardando também e estamos tudo no mesmo barco, né? O seu Raimundo fez questão de vir tomar a segunda dose hoje, no dia que está marcado no cartão de vacinação. Raimundo, a gente vai estar avisando o senhor, não tem a vacina, tá? Não tem não? Não. Eu perdi a viagem, né? Porque estava marcado para tomar a segunda dose agora 10h40, mas não tem. Esse problema começou depois que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a aplicação das doses guardadas com o objetivo de ampliar a vacinação e atender mais gente. E a partir daí começou a faltar imunizantes para a aplicação da segunda dose. Um levantamento da Globo News mostra que a aplicação da segunda dose de Coronavac está suspensa em pelo menos 30 cidades de São Paulo. Em postos de saúde de outros estados também falta vacina. Em Belo Horizonte, pelo menos 80 mil pessoas esperam pela segunda dose. Campo Grande, que tinha retomado a aplicação ontem, parou de novo. Em Porto Alegre, a prefeitura voltou a aplicar a segunda dose da Coronavac hoje. E as pessoas ainda tiveram que enfrentar fila e aglomeração. O Ministério da Saúde está fazendo um levantamento com estados e municípios para saber quantas doses faltam para completar a imunização de quem ficou sem a Coronavac. Com essa relação em mãos, o Ministério vai repassar mais doses dessa vacina para esses lugares assim que for recebendo do Instituto Butantan.
mas em contrapartida vai descontar a mesma quantidade de vacinas da Pfizer e da AstraZeneca que seriam entregues a esses municípios. Segundo o Ministério, essa operação é para que ninguém fique sem tomar a segunda dose no país. Por exemplo, se estão faltando 1.000 vacinas da Coronavac para a segunda dose em um município, o Ministério vai repor essas 1.000 doses, mas aí vai descontar a mesma quantidade das vacinas dos outros fabricantes que seriam liberadas para esse município. Ainda segundo o Ministério, não serão doses extras, e a previsão é que as vacinas da Coronavac sejam despachadas aos municípios na sexta e no sábado, de acordo com a disponibilidade de voos. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse o que a pessoa deve fazer se não encontrar a vacina na data marcada. Se por acaso aquele agente imunizante não estiver disponível, no primeiro momento que estiver disponível, o brasileiro deve ir lá para receber essa dose. Este infectologista reforça que, para que a proteção se mantenha, é importante tomar a segunda dose. A segunda dose da vacina é a dose que geralmente leva a um aumento do número dos anticorpos. A partir do momento que você toma a segunda dose, aqueles anticorpos que foram produzidos com a primeira, eles são aumentados. Então são produzidos em maior quantidade, que é o que acaba efetivamente levando à proteção da vacina. No estado do Pará, começou hoje a aplicação das doses da vacina da Pfizer. O Ingo Miller acompanhou e tem as informações para nós. A capital paraense recebeu 14.000 doses dessa vacina que chegaram no estado na última segunda-feira. Todas as vacinas da Pfizer disponibilizadas pelo Ministério da Saúde foram destinadas à capital, porque este imunizante precisa ser mantido em freezers especiais que conservam a temperatura abaixo de zero. E esse tipo de equipamento não está disponível em todos os lugares do interior do estado. A meta da Prefeitura de Belém é hoje e amanhã vacinar pessoas com 58 e 59 anos que tenham alguma comorbidade, doenças cardíacas, problemas respiratórios e outras situações que possam agravar o quadro de Covid no paciente. Segundo o governo, 13% dos paraenses receberam pelo menos a primeira dose da vacina. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a ocupação das UTIs exclusivas para o tratamento de Covid está em 70%. Este é o menor índice registrado no estado desde 1º de março, quando ocorreu o pico da segunda onda da pandemia aqui no estado do Pará. Ingo Miller para o Brasil TV. Foram enterradas hoje as 5 vítimas daquele ataque a uma creche no município de Saudades, que fica em Santa Catarina. O velório coletivo começou ainda de madrugada. A Fernanda Moró está na cidade e acompanhou. Os corpos das 3 crianças, da professora e da agente educativa assassinadas ontem chegaram à arena de exposições aqui da cidade por volta das 3 horas da manhã. Às 4 horas teve uma pequena celebração e desde a madrugada muita gente foi até o local para prestar as últimas homenagens. O governo de Santa Catarina decretou o luto oficial de 3 dias. No meio da manhã, o bispo de Chapecó, cidade próxima a Saudades, celebrou uma missa pelas vítimas. Na sequência, o cortejo seguiu até o cemitério municipal. Aqui uma longa salva de palmas foi feita em homenagem às vítimas. A polícia não lembra quando foi o último registro de um roubo por aqui, ou seja, uma cidade pacata. E por isso muita gente ainda está impactada, em choque com tudo o que aconteceu. As 5 vítimas moravam aqui na cidade, a professora e a agente educativa eram bastante conhecidos, as crianças e os pais delas também. A polícia ainda está investigando qual foi a motivação do assassino que cometeu esse crime bárbaro. A Marina Dal Castanhe também está em Saudades e tem outras informações para a gente, desta vez sobre o trabalho da polícia. O delegado começou a ouvir as testemunhas ontem, vai ouvir mais pessoas hoje também. O que se sabe até agora é que o assassino não tinha relação alguma com ninguém aqui na creche e também nem passagens pela polícia. Ontem, os investigadores foram até a casa dos pais dele. Lá, eles encontraram as caixas da adaga, que é uma espécie de espada que ele utilizou para golpear as vítimas, e também um facão, que não foi utilizado durante o ataque. Ele fez essa compra, ele comprou essas armas dias atrás pela internet.
internet. Também foram encontrados R$11 mil que, de acordo com a família, eram economias do assassino. Os pais contaram que ele era muito fechado, saía pouco de casa, ficava mais trancado, tinha poucos amigos e sofria de bullying. Por isso mesmo ele não queria mais ir para a escola. Ele passava muito tempo jogando online. Os policiais levaram o computador e estão esperando uma autorização judicial para conseguir fazer a perícia. Neste momento, o assassino está internado em estado grave, depois de tentar cometer suicídio, e será interrogado assim que estiver em condições. Ele foi autuado em flagrante por 5 homicídios triplamente qualificados e uma tentativa de homicídio, todos por motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitaram a defesa das vítimas. A seguir, a trajetória de sucesso do ator Paulo Gustavo, que perdeu a vida para a Covid-19. Brasil TV de volta, 5 anos e meio depois do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais. Os moradores das comunidades destruídas pela lama ainda convivem com a incerteza. A promessa da Fundação Renova, criada para gerir as ações de reparação, era entregar casas nos novos distritos em março de 2019. Mas até agora, nada. Este é o seu Mauro e esta é a promessa do novo Bento. 5 anos e 6 meses depois do desastre, o que se vê é um canteiro de obras. O último prazo dado pela Justiça para a entrega do assentamento terminou há 2 meses. Das 210 casas, só 7 estão prontas. Já era para as pessoas, para as famílias vítimas do maior crime socioambiental do Brasil estarem reassentadas em suas casas e terem suas indenizações pagas. Nada do que foi prometido e esperado pelas vítimas está sendo cumprido. A Renova diz que a pandemia atrasou a obra, mas antes da atual situação de emergência, a Fundação já tinha descumprido o cronograma. Os atingidos tiveram a entrega frustrada pela primeira vez em março de 2019, depois em 27 de agosto de 2020 e, por último, em 27 de fevereiro deste ano. O Ministério Público Estadual pediu em ação civil pública que a Renova pague R$1 milhão por dia de atraso, mas a Justiça ainda não julgou o pedido. A ação corre na 2ª Vara da comarca de Mariana. São atrasos que adiam o futuro de famílias que viram a lama enterrar o passado de uma comunidade centenária. O rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, matou 19 pessoas, poluiu rios e destruiu o distrito de Bento Rodrigues. Hoje, esta é a visão do Velho Bento. As comunidades de Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, em Barra Longa, também foram atingidas. Em Paracatu não há casas prontas e em Gesteira as obras sequer começaram. A Renova disse que aguarda a decisão da Justiça sobre o projeto. Atingidos de outras localidades também enfrentam entraves. Em uma carta aberta assinada no dia 28 de abril, Ministério Público Federal, juristas e ONGs questionam a credibilidade do juiz Mário Franco, da 12ª Vara Federal. O documento afirma que as decisões do juiz prejudicaram os atingidos e beneficiaram as mineradoras envolvidas na tragédia e pede que o magistrado seja afastado das decisões referentes à reparação. Nós não conseguimos contato com o juiz Mário de Paula Franco sobre a carta que pede o afastamento dele, como a gente acaba de ver na reportagem. Sobre a entrega das casas, a Fundação Renova informou que apresentou um recurso em segunda instância e que aguarda o julgamento. Disse ainda que a construção dos reassentamentos é resultado de um longo processo que antecede as obras de edificação. Nós também procuramos o Tribunal de Justiça de Minas para saber sobre um pedido do Ministério Público para que a Fundação Renova pague uma multa de R$1 milhão por dia de atraso na entrega dessas casas, mas não tivemos retorno. A gente volta a falar agora sobre a despedida do ator Paulo Gustavo, humorista que deu vida a vários personagens, Dona Hermínia, um deles, né? E aí, dessa forma, ele vivia situações do dia a dia de milhões de brasileiros, mas de uma forma bem especial, só dele. Rir é um ato de resistência. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Foi o que o Paulo Gustavo disse certa vez. Em tempos claros ou sombrios, ele conseguia arrancar gargalhadas da plateia, ajudar o público mais diverso a desopilar o fígado.
Seu humor não falava de política, não diminuía o próximo, como é comum na antiga forma de fazer piada. Mostrava o comportamento humano e seus exageros. Vem, minha filha, vai pra casa, meu amor. Vai, linda. Você fica aqui que você está atrapalhando ela. Ai, eu tô nervosa. A mãe dele sempre foi uma inspiração. Não é por menos, Dona Déia Lúcia tem a veia do humor. Apaga! Vou apagar o quê? Tá ótima a foto. Ai, ai. Apaga! Para, mãe. Tá ótima a foto. Tablet aqui, você vai ver o que eu vou fazer. As mulheres da minha família são mulheres muito fortes, todas elas, né? Então a Dona Hermínia é totalmente inspirado nela e tinha uma senhora que morava no nosso prédio. Que morava no prédio. Aí eu gritava, Hermínia! Manda pra o Chavo subir, Juliana! A personagem Dona Hermínia, mãe super protetora, leoa, que fala o que pensa, catapultou a carreira de Paulo Gustavo. Qual mãe que nunca se viu em alguma das cenas? Ai, aqui é ameixa. É bom pra você que tem problema no intestino, Marcelina, Ai, vem. mãe, você não aprende, hein? Me vê meio quilo dessa ameixa pra ela, que ela é em pedra. Tem aquela cena que ele tá sempre implicando com ela, que é uma relação parecida com o meu pai. O meu pai implica com a minha mãe, mas eles se amam. O jeito deles se amarem é esse, entendeu? Eu vou botar você pra fora, Carlos Alberto. Sai! Eu, hein, ver com o negócio de análise pra cima de mim. No cinema, a trilogia Minha Mãe é uma Peça bateu recorde de bilheteria. Os 3 filmes foram vistos por mais de 25 milhões de pessoas. Se passa em Niterói, onde Paulo Gustavo nasceu e cresceu. Perdeu, por favor! Ai, quer matar de coração? Vambora, tia, passa essa bolsa aí! Que tio, cacete, passa bolsa nenhuma, fica na tua! Paulo Gustavo tinha um humor rápido e sagaz, era capaz de improvisar, se sentia bem à vontade no teatro, na televisão, no cinema. E era muito querido no mundo das artes, super amigo de músicos, colecionador de obras de arte. E mesmo produzindo muito, ele sempre cultivou o tempo com a família. Como é que o bezerro faz? Carneirinho faz? Bê. Isso, e como é que o elefante faz? Era um paizão apaixonado pelos filhos. Teve gêmeos, Gael e Romeu, graças a uma barriga de aluguel. Ou melhor, 2 barrigas de aluguel, uma para cada bebê. Filhos dele com o marido, o dermatologista Thales Bretas. Sua família pode ser 2 pais, pode ser 2 mães, pode ser um pai, uma avó, pode ser um tio, uma tia. Não existe isso, existe amor, né? No universo infantil, ele, que sempre foi uma peça, virou uma fera. No Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2007, interpretava um delegado que virava lobisomem. Na TV, também já foi playboy. Vai vir com frasezinha cheia de consciência agora, meu irmão. Pô, dá uma golada nesse vinho aí, brother. Porra, você solta, cara. Aí dá uma moral pra mim aí, maluco. Viveu o cabeleireiro René na série Divan, na Globo. Tá, eu vou olhar, mas você tá procurando um sarna pra se coçar, hein? Tô te avisando, quem avisa amigo é. E foi a senhora dos absurdos. Sobe o muro e deixa só a gente que é do Leblon, que é a raiz aqui dentro. Paulo Gustavo tinha o dom de fazer chacota dos preconceitos. Não, pra morar no Leblon eu topo tudo, gente, qualquer coisa. Desde que eu não precise virar hétera, eu tô topando. Maravilha, então chega aqui, ó, draga sensata. Ele trazia leveza para tratar das dificuldades. Quando eles me ligaram pra fazer essa temporada aqui, eu tentei falar, vou viajar, mas não dá pra sair do Brasil, a gente tá queimado. Ninguém vê aqui, nem a plateia veio. Aí tá tendo que, no nível da carreira, que tá tendo que contracenar com plástico. Não é plástico, não, é papelão. Aliás, queria agradecer a presença de todos os papelões que estão aqui hoje. Ai. O ator tinha talento de sobra, mas sabia dividir o palco. Fez parcerias memoráveis com outros humoristas. Por que você tá com vaso na mão? Eu ia explodir esse vaso na sua cabeça, mas morri de dó do pote. E aí? Eu continuo na dúvida. Amor, mas não é só você que gosta, né? Os convidados também gostam, também têm opinião, né? Esse aqui agrada muito, as pessoas gostam muito desse. Chocolate, tá ótimo, tá? São todos esses que vão ser. Vem, Fernanda. A gente vai escolher pra você, tá, amor? Paulo Gustavo se divertia trabalhando, caía na gargalhada. Não vem fazer esse olhinho, não! Mas a estrela de Paulo Gustavo brilhava tanto que, desde o início da carreira, ele conseguia preencher o palco todo sozinho. Filho, não dá valor! O ator dizia que gostava era de fazer as pessoas felizes. E conseguiu. Tá aqui, dona Lourdes, Elvis Presley. Maravilhoso. O que é esse aqui? Não conheço. Ai! Já está fazendo muita falta, né? A família de Paulo Gustavo informou que o corpo do humorista vai ser cremado numa cerimônia
apenas com parentes e amigos. Em homenagem ao Paulo Gustavo, hoje, inclusive, a Globo vai exibir no cinema especial o filme Minha Mãe é uma Peça 3, que vai ser depois da novela Império. Outras notícias do Jornal Nacional às 8h30, horário de Brasília. Até amanhã.